sobre a educação antirracista. Já se vão 20 anos da Lei 10.639, mas a gente considera muito pertinente conversar sobre ela, né, mesmo nessa trajetória. Lembrando, inclusive, que ela foi modificada pela 11.645 para poder incluir os povos originários, né? E o quanto é importante a gente falar sobre esse tema na educação em especial, né? Uma educação antirracista. É claro que a gente fala enquanto uma mulher negra, mas a gente está falando dos povos indígenas, a gente está falando de povos ciganos, de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas. E o primeiro momento que a gente pensa sobre isso é uma situação de reparação. E aí é importante a gente trazer a trajetória dos movimentos negros, né? Que a pauta da educação, do acesso à educação, de história afro-brasileira sempre foi uma pauta do movimento negro. E a gente sempre gosta de marcar isso, que o quanto, como diria Lima Lino dos Santos, né, o movimento negro foi educador nesse processo de pensar as ações afirmativas, então, em especial da Lei 10.639 e 11.645. Primeiro, falar também de reparação, né? Quando a gente pensa essas leis e pensa da necessidade de hoje a gente ter uma educação antirracista, é falar de reparação histórica. A Chinabamba vai dizer que do risco da história única. E no nosso sistema educacional, durante muito tempo, nós vivemos uma história única, que não contou a história dos povos indígenas, que não contou a história dos povos africanos, né, que invisibilizou dos currículos escolares toda a trajetória de luta, né, a trajetória de luta do povo negro, do povo indígena, das mulheres negras, invisibilizando esse currículo afrocentrado, digamos assim, invisibiliza, né, e acaba contribuindo de forma negativa na formação da identidade dos nossos jovens, das nossas jovens. Então, o primeiro motivo é a questão da reparação histórica. E nessa reparação histórica, trazendo não os povos originários como preguiçosos ou os negros como indolentes. E aí essa perspectiva também de uma educação antirracista na perspectiva positiva, de trazer histórias de lutas, de resistências. A gente tem aí, quantos de nós, e eu sou dessa geração, que só veio conhecer, por exemplo, a revolta dos malês agora? Quantos de nós só veio conhecer, por exemplo, Maria Filipa, né, Maria Conga, Dandara, agora depois de adulto, né, e com os estudos, com o material que tem sido produzido para uma educação antirracista. Então é sobretudo entender que na formação da população afro-brasileira a gente tem história para além dos 1500, porque normalmente nos livros didáticos o que se estudava era 13 de maio, né? E aí traz a figura da Isabel como a única grande redentora, esquecendo de citar todas as lutas, 2 de julho na Bahia, por exemplo, que foram protagonizadas pelo povo negro e pelo povo indígena. Então, trazer essas histórias de uma perspectiva positiva é muito importante. E principalmente para os territórios. E aí, enquanto uma mulher que é da Baixada Fluminense, quanta história tem para ser contada da Baixada Fluminense? Quando a gente fala de João Cândido, que foi morador de São João de Meriti, né, líder da revolta da Chibata. Quando a gente fala de Maria Conga, que foi uma mulher liderança dos quilombos ali da área de Magé, né? Ou mesmo quando a gente fala de mulheres contemporâneas que servem de referência, como Mãe Beata de Iemonjá, de Nova Iguaçu. Então, trazer uma educação antirracista, resgatando todos esses processos de lutas, né? Processos de pessoas negras que fizeram história e que essas histórias começam a ser contadas agora, é muito importante para mudar essa perspectiva, né? E a gente que trabalha com os anos iniciais, com a educação básica, a gente vai vendo o quanto é importante começar esse letramento racial a partir do currículo das escolas. Até porque a gente costuma dizer que as crianças elas não são racistas, mas elas reproduzem esse racismo.
E são muitas as situações. Outro dia mesmo a gente conversava numa roda, falando sobre essa questão da educação antirracista, e teve um depoimento de uma colega que ela foi trabalhar com os alunos, e aí o quanto é importante trabalhar com as crianças negras e não negras, porque quando ela falou da escravidão, uma das crianças dizia assim, uma criança branca e que já tem letramento racial, se expressou da seguinte forma: antes eles eram escravos e hoje eles são nossos empregados. Então, quando a gente fala de educação antirracista, quando a gente fala de representatividade, é muito importante para que as crianças vejam pessoas negras, indígenas, em outros lugares de atuação, que não são apenas os lugares de subalternidade, né? Em lugares de poder, em lugares de visibilidade. Eu costumo dizer que, nesse sentido, a gente precisa romper com o mito da primeira. E aí a gente sempre cita a Maju, 20 anos para ser a primeira mulher negra a ocupar a bancada do Jornal Nacional, né? Renata Souza, primeira presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Então a gente precisa romper com esses lugares e a educação antirracista vai ser fundamental nesse processo. É claro, óbvio, né, para a gente, de que, e eu acredito muito no que Paulo Freire dizia, né, que a educação sozinha não vai mudar a sociedade. Então essa mudança, ela precisa estar atrelada tanto com a escola como com a sociedade, e aí por isso da importância da gente falar das ações afirmativas, por isso da importância da gente falar do processo de cotas, da inserção da população negra que chega à universidade. Isso também fez muita diferença, porque se há 20 anos atrás a gente falava que não se discutia a história indígena e africana nas escolas, hoje a gente já tem um número de material, livros, vídeos, produções que nos permite trabalhar uma educação antirracista. Mas é claro que essa é uma luta cotidiana, né? É uma luta que a cada vez mais se torna necessária, e a gente está no século XXI, mas continua ainda com um ideal da branquitude muito arraigado. E aí, nesse sentido, e eu gosto muito, a gente como é da educação, é muito do cotidiano, né? E a gente está gravando esse vídeo numa época que a gente está vivendo a polêmica da Cleópatra. E aí, assim, o questionamento de ser uma atriz negra interpretando a Cleópatra. Não houve esse questionamento quando a gente teve uma Cleópatra interpretada por uma atriz branca, né? E aí há de se imaginar, ficando o Egito no continente africano, impossível que ela tivesse esses traços europeus de pele alva, olhos azuis. Assim também, né, se a gente for pegar aí o maior símbolo ocidental, que é o Jesus Cristo, imaginando o lugar da sua descendência, dificilmente ele seria esse homem de olhos claros, cabelos louros. Então a gente tem um grande desafio, que é romper com esse ideal da branquitude sendo como universal, né? E para fazer isso, a educação antirracista é uma aliada indispensável, né? Para trazer esse letramento racial não só para os nossos alunos negros, como eu já falei, mas para os nossos alunos não negros também. Então, para a gente que atua na educação, para você que tem filho na escola, e é importante a gente falar que a gente não está falando só da escola pública, a gente quer falar do ensino privado também, que a gente está falando de transformar a sociedade, a gente está falando de contar a história dos de baixo, de contar a história que não foi contada até hoje. Então hoje a gente tem muitas opções nesse sentido, trazendo principalmente numa perspectiva positiva, né? Não apenas uma perspectiva de povos que ficaram esperando a pseudo-abolição. E a abolição que a gente sabe que não inseriu a população negra na sociedade de maneira plena, com seus direitos respeitados, né, de maneira que a população negra pudesse contar a sua história de um lugar de protagonismo. Então,
leiam mais sobre autores negros, leiam mais sobre a história negra e vamos pensar uma educação antirracista numa perspectiva positiva.